aqui, né? Rita Von Hunt. Estamos aqui para mais um episódio Do meu, do seu, do nosso. do favorito de vocês, É. Mulheres Soda. Porque nunca é cedo nem tarde pra contar a história soda de mulheres soda da história. E a primeira coisa que eu quero saber sobre Mulheres Soda hoje é: você está ouvindo o meu podcast? Eu até queria pedir uma solidariedade pra vocês que não menstruam e que não sabem o que é TPM. Eu queria poder falar pra vocês assim: sejam pacientes, sejam calmos, sabe? Porque a gente também não gosta de parecer maluca, de andar por aí igual uma bomba de hormônios e sentimentos. Pô, foda esse finalzinho de live que o computador começa a ficar uma merda. Quem é essa outra aqui? Eu não conheço ela. Eu queria pedir, entendam, tenham assim empatia. Porém, eu sei que eu não posso pedir, sabe por quê? Porque é impossível entender. Gente, vocês sabem dessa maravilhosidade que tem um podcast? Ela é tão galera? Tá inscrita? Já deu as 5 estrelinhas no Spotify? Ficou muito lá pra me ouvir, pra me dar impressões? Falei, quando eu chegar em 10 mil impressões no Spotify, eu vou fazer uma festa. Eu não gosto desse verbo famosa, porque famoso pra mim é Deus. Vai ter churrasco vegano. E vocês não estão convidados, mas Não vocês podem conheço também. ajudar. É, quem só estiver essa- convidado a participar. essa- Então vamos lá? Bora, mana. Então fala aí, o que a Mulher Soda de hoje fez? Hoje a gente tá falando, e o momento histórico não poderia ser melhor. Enquanto o Brasil queima, enquanto o estado de São Paulo perde um território imensurável em queimada, enquanto a gente tem um novo Pô, um dia de bagulho que fogo assim, articulado. um pouco que eu já assisti dos vídeos da Rita Von Hunt, eu acho muito foda o roteiro dela, tá ligado? Que ela vai, tipo, soltando coisas assim, né? Essas farpas, tá ligado? Que eu acho muito foda. Enquanto o agronegócio tá botando o país pra ser destruído, arrasado por fogo, a gente vai falar de alguém que tá na contramão de tudo isso. A gente vai falar de uma guerreira do povo caiapó. Uma ativista dos direitos indígenas e da proteção dos territórios e direitos ambientais. A gente tá falando de uma líder que coloca presidente de hidrelétrica pra mamar. Ai, amo! Quem é a Mulher Soda de hoje? A mulher soda de hoje é Tuíri Caiapó. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá falar de Tuíri. Ao contrário da história do último vídeo, que era uma história muito, muito triste, que eu fiquei realmente emocionalmente abalada Sim. com a história da mãe Bernadette. Com essa história de Tuíri também fiquei abalada, mas ela tem Caralho, da mãe... Porra, eu vou ter que ver o da mãe Bernadette, pô. Caralho, tem até acampamento. Acampamento da LCP em homenagem a ela. Porra, vou ter que ver. Mudamos aqui o roteiro, tá? Vou catar o link. Não, eu já tô procurando aqui. Tem vídeo, tem vídeo do Fragoso falando sobre o acampamento em homenagem a ela. O que é que tá rolando? Vamos começar agora, tá? Vamos lá, vamos lá. React Rita Von Hunt. É o anterior? Já vou botar na tela. É Maxwell. Aí nós faz uma casadinha. Depois desse act aqui, eu vou botar alguma coisa do acampamento da LCP. Que é interessante. Olá, pervertidinhos do canal Tempero Drag. Estamos aqui para mais um Mulheres Soda. Porque nunca é cedo nem tarde pra contar a história soda de mulheres É soda da Maxwell. história. Hoje não vai ter piadinha de início, não vai ter gracinha, porque a história de hoje é realmente muito triste e muito trágica. A nossa mulher soda de hoje era uma Yalorixá, ativista e líder quilombola. A Mulher Soda de hoje foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade nossa Racial começo. lá da região onde ela viveu. Ela também foi a coordenadora da Articulação Nacional de Quilombos aqui no Brasil. Olha, ela A fala. Mulher Soda de hoje é Mãe Bernadette. Roda a vinheta. Então, acho que começar dizendo 3 coisas. Coisa número 1, olha, vocês agradeçam nos comentários aí, Marigê, porque hoje é muito comprometimento com a audiência, tá? Aqui na coisa de onde a gente mora mesmo, no cu do mundo, São Paulo, 9 graus. Tá fazendo menos, né? A minha sensação térmica é de 7, Ó, de 2. eu vou encostar a ponta do dedo nela.
Morta. É. Só não tá mais frio do que Curitiba, né? Mas, olha, hoje foi muito comprometimento com a Quem nossa que é de audiência. Curitiba aí no Coisa chat? número É o 2. Cardoso, né? Não tem como sair dessa pesquisa sem estar arrasado, com o coração partido e sem lembrar porque que, mundialmente, o Brasil figura como um dos piores lugares do planeta para os ativistas climáticos, ativistas de território, para as pessoas que lutam por terra no nosso país. E terceira coisa, a gente está fazendo um formato novo, né? Normalmente a gente bloca um caldinho de cultura. E tu é de onde, Cardoso? E a história dessa mulher, a vida dessa mulher, o impacto dessa mulher. Hoje a gente vai tocar como um bate-papo, que é como a gente quer tocar os próximos Mulheres Sodas. Então conta pra gente o que vocês vão achar no final, tá? Qual formato vocês gostam mais. Sim. Exato. E tem uma coisa que quando a gente começou hoje a trocar, antes de... E o que é isso aí, ó? Alice, tu que acompanha, o que é esse negócio aqui? Porque eu acho que tem alguma importância, né? Porque ele tá bem... Floripa. Começar a gravação. E eu acho que a Mari canta uma bola muito acertada, amiga, que é quando você fala assim, que triste, que quando a gente pesquisa a Mãe Bernadette, a gente é mais informado sobre o crime hediondo, né? Sobre a morte, a gente vai falar sobre isso, a truculência, a violência, o absurdo. É que, tipo, tá muito bem enquadrado, tá ligado? Deve ter um lore. E pouco, né? A não ser um podcast ou outro, a não ser uma coisa ou outra, pouco a gente sabe da história de vida dessa mulher, né? A gente sabe da luta dela, de como a luta dela desafia os poderes estabelecidos no estado da Bahia e de como esse desafio resulta tanto no assassinato dela quanto do filho. Isso foi uma coisa que me pegou muito, assim, porque acho que todas as mulheres soda que a gente fez até hoje, não é que foi fácil achar sobre todas. Teve algumas que foi mais difícil, enfim, que eram menos conhecidas e tal. Mas acho que, pra mim, pelo menos, a Mãe Bernadette é a primeira que eu praticamente não consegui achar nada sobre a vida dela, sobre a trajetória dela antes dela ser assassinada. Sobre como ela viveu, quem ela era, como ela se iniciou para ser... Quem passa o terreiro para ela. Exato, como ela se iniciou para ser Yalorixá, como ela chegou lá no território do Quilombo de Bitanga dos Palmares. E mesmo assim, tendo tantas notícias, né, a gente só sabe do fim dessa trajetória dela, a gente só fica conhecendo ela no fim dessa trajetória por causa de um assassinato. E mesmo assim, pouco a gente sabe da história dela. Sim. Mesmo que a notícia da morte dela tenha sido uma repercussão grande na época, mas ainda assim sinto que foi uma repercussão de nicho ainda. Sim. Porque eu nunca tinha... Minha avó materna morava em Floripa, ia visitar às vezes. Eu ouvi falar dela até a pesquisa. E a morte dela é algo muito recente, como a gente vai falar aqui. Então, tudo é muito triste, assim. Então, vamos dar só umas linhas gerais, né? Isso, algumas linhas gerais de quem é essa personagem que a gente vai contar hoje. Então, a Mãe Bernadette, o nome dela... era Maria Bernadette Pacífico. Ela nasceu em 1951, lá na Bahia, em Simões Filho. E foi lá também que ela foi assassinada em 17 de agosto de 2023. Um dos seus filhos também era um ativista e líder quilombola, Flávio Pacífico, conhecido como Binho do Quilombo, que também foi assassinado 6 anos antes da mãe dele, nas mesmas condições, praticamente, com muito cara de execução, né? Ambos com muito cara de execução. Essa era uma mulher que era, além de líder religiosa, uma líder comunitária, muito forte ali na região onde ela atuava. Ela sempre lutou pela demarcação do território, pelo reconhecimento daquele território como um território quilombola. Demarcação que é recente, né? Exatamente. Na verdade, a certificação do território desse quilombo aconteceu em 2004, mas o INCRA, que é o órgão responsável por esse tipo de reconhecimento, só reconheceu oficialmente esse território em 2024, quase, se não me engano, 8 meses depois da morte da Mãe Bernadette. Então, você vê, ela ficou 20 anos lutando por isso, o filho dela também. Então, ela morre sem ver isso acontecer, sem ver essa luta dela dando algum resultado, assim. Então, mais um ponto triste aí, né, nessa história. E eu acho que quando a gente pensa, né, ou se você foi impactado, impactada pela notícia do assassinato da Mãe Bernadette, a gente pode, né, de supetão, de ouvido, pensar que se trata de um crime de intolerância religiosa. A gente pode pensar que é um crime movido por racismo. Só que o que a gente conhece até agora, né, o que a gente entende da região metropolitana de Salvador, dos interesses, como a gente disse, né, dos poderes estabelecidos, do governo do estado,
dos órgãos públicos de fiscalização, é que o que houve foi o apagamento de uma lutadora pelo direito à terra e pelo direito à saúde. Como a gente já falou, a mãe Bernadette, ela tem esse histórico de coordenação de movimento, né, de liderança. Ela chegou a coordenar mais de 120 famílias, né, de agricultores, produção de agricultura familiar, e toda a história da tragédia, né, do assassinato da mãe de Bernadette, que é um assassinato muito violento, é dentro de casa, ela estava com as netas assistindo TV, os netos dela foram trancados num outro cômodo, ela foi assassinada com 22 tiros, sendo que 12 foram no rosto. O filho dela, que é 5 anos mais cedo assassinado, também foi assassinado com 12 tiros. E quando a gente vai para a pesquisa, né, entender o que aconteceu, já vou deixar de recomendação uma matéria do André Uzeda para o The Intercept, que ele faz a reconstituição, assim, passo a passo, de quais setores vão sendo incomodados, quais alianças vão sendo incomodadas, quais partidos políticos, né? Você vai ver que todo mundo, de repente... Dá pra saber muito bem que ela incomodava, tá ligado? Estava no União Brasil. E aí ele faz essa reconstituição, deixo de recomendação, os links vão estar aqui, podcast, tudo que a gente usou para montar o episódio. E de modo geral, a gente está falando de uma família, tanto o Binho do Quilombo quanto a mãe Bernadette, que lutaram contra grilagem de terra, desmatamento e madeireira, né, ocupação ilegal de extração território, ilegal de extração madeira. ilegal de madeira, e finalmente a luta contra um lixão, que era como eles chamavam. Tem 2 vídeos, tem vídeo do Binho na Universidade Federal da Bahia, tem vídeo da mãe Bernadette num evento, né, do Ministério Público, fazendo a denúncia, avisando já que ela estava dia e noite sofrendo ameaça, pedindo intervenção, mas enfim, esse último interesse é sobre esse lixão que ia ser colocado vizinho ao Quilombo Pitangas. E essa colocação desse lixão, um aterro de 163 hectares, que ia receber um número absurdo, eu cheguei a anotar, são 482 toneladas de resíduos domésticos por dia, mais 7 toneladas de resíduos hospitalares, né? Vale contar que a região onde o Quilombo fica tem 30 famílias botânicas e mais de 50 espécies que seriam postas em risco. E a luta, né, contra a utilização desse território como um aterro, como um lixão, é o que vai desafiar esses poderes estabelecidos. Aliás, o lixão ia ter um lucro anual de 20 milhões de reais, um lucro estimado de 20 milhões de reais. Caralho, é muito doido, né, velho? E esse aterro, né, a construção desse aterro e a luta contra essa construção foi meio que a principal luta dela antes da sua execução. Era onde estava focado esse embate que estava acontecendo ali na região. A luta principal do filho dela também. Já vinha do filho dela, e ela assumiu a liderança desse movimento das populações da região. Ela era uma articuladora muito forte, então ela articulava as pessoas, ela articulava os movimentos, ela colocava as pessoas em ação. E eles, por um tempo, inclusive, conseguiram embargar a obra dessa empresa que ia colocar o aterro ali na região, mas depois de alguns anos, como aqui no Brasil a gente sabe que o meio ambiente é tratado desse jeito, que nem lixo, né? A empresa conseguiu a licença ambiental para instalar esse aterro lá. E vale dizer também, muito engraçado, que o dono dessa empresa é filho de um ex-governador do estado da Bahia. Tá bom para você? Para mim tá péssimo. Então a gente está falando da Naturale, é a empresa, e mais especificamente ela pertence ao Vitor Loureiro Souto, que é filho do Paulo Souto, que a vida inteira pertenceu a partidos de direita, o PFL, o DEM, o União Brasil, e que foi governador da Bahia 2 vezes, foi vice-governador da Bahia e foi secretário municipal da Fazenda entre 2015 e 2021 para o ACM Neto. Só contar para você, a família ACM
esteve no poder no estado da Bahia por quase meio século. E interconectando a luta da mãe Bernadette com a do Binho, o Binho foi assassinado dia 19 de setembro de 2017 e alguns dias antes, né, no dia 3 de setembro, ele participa de um evento na Universidade Federal da Bahia para denunciar os problemas da instalação desse lixão ali do lado do quilombo. Esse evento visava angariar forças para que eles pudessem embargar a obra de utilização, né, desse território para um lixão. Sobre isso, eu queria ler um trechinho. Além de ler, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês ajudarem com as assinaturas, de quando a gente está fazendo esse vídeo. Esse abaixo-assinado tem 478 mil assinaturas, quase 479, e a meta é 500 mil de assinaturas. Então a gente está deixando ele aqui para que você possa assiná-lo. Ele foi iniciado pelo movimento Nossas Águas, Nossa Terra, Nossa Gente, e eu quero ler um trechinho, né, do texto do abaixo-assinado que fala magicamente da intervenção do poder público na Bahia, né, das forças do governo, e aí pensar, né, magicamente essa intervenção nos órgãos de fiscalização, regulação e que cedem as licitações, que permitem que os territórios sejam usados, como aconteceu. Então, é um trecho curto que diz o seguinte: o projeto tem sido combatido pela população local desde que as lideranças comunitárias tiveram conhecimento dele em 2017. Entretanto, por manobras inexplicáveis, após a licença prévia ter sido negada pelo INEMA, né, o órgão responsável, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, após ela ter sido negada, em abril de 2018, a decisão foi posteriormente anulada, a equipe técnica responsável pela análise foi toda demitida e afastada, o presidente do Conselho Gestor da APA, Joanes Ipitanga, perseguido, e então uma nova equipe técnica foi formada e rapidamente a licença foi concedida em 2019. Que coincidência. Nossa, que absurdo, né? Nossa, que coisa mágica. Então, em dezembro de 2020, uma nova licença, agora de instalação, foi concedida ao empreendimento. Trata-se de um emblemático crime socioambiental que simboliza os descaminhos da gestão de meio ambiente do estado da Bahia. Vale dizer também que esse território ele é alvo de exploração desde o período colonial. Não é de ontem, não é de hoje o interesse por esse território. E aí a gente vê que em 2024 o quilombo, né, a região do quilombo é reconhecida e certificada, mas mesmo assim o aterro está sendo construído, tá? Vale dizer para vocês também que ele está em construção, está seguindo normal. E esse não foi o primeiro, provavelmente não será o último, infelizmente, empreendimento que disputa essas terras da região desse quilombo, né? Porque ali já teve disputa por hidrelétrica, como a Rita falou, extração de madeira, estrada que atravessou o território. E tudo isso, gente, vamos lá, sendo que essa área é uma APA, como a Rita acabou de citar. É uma área de preservação ambiental. É um parque nacional, entendeu? Então, assim, o que adianta? Eu fico muito assim, por que adianta? Sim. Se certifica, fala que reconheceu o território, chama de área de proteção ambiental, sabe? E as lideranças quilombolas, que são o único, talvez... Guardião do território, né? Exato, guardião do território e barreira e tentativa de resistência a esses avanços absurdos, está sendo dizimado. Ali na área tem uma tensão também de especulação imobiliária, né? A gente está falando, porque existe um polo petroquímico, que é o polo de Camaçari, e a refinaria, né, que tem ali perto, que é a refinaria de Mataripe. E aí, para construir habitação para os trabalhadores, né, desses dois setores, existe uma luta de especulação imobiliária para quem vai ficar com os territórios ali na região. Quem, mais uma vez, fica à margem disso são as principais pessoas interessadas, que são as pessoas que moram ali. E, inclusive, no podcast Angu de Grilo, que foi gravado logo depois da morte da mãe Bernadette, e que fala, né, um bloco inteiro sobre a morte dela, elas falam sobre o quanto a população não recebe
nada em troca ou como indenização por essas invasões. Então, as coisas são... A empresa de água, a hidrelétrica é construída, a água para eles não é bem distribuída. Alguma coisa, um outro empreendimento imobiliário é construído lá, um condomínio, uma empresa, um aterro, eles não recebem nenhum tipo de indenização, não recebem nenhum tipo de... Enfim, não é uma troca, porque não é uma troca, né? Isso não é uma troca, é um ressarcimento pelos danos do seu território. Então, é uma coisa, assim, o tamanho do absurdo, da tristeza que é isso, para mim, acho que não consigo nem expressar em palavras. Eu vi um vídeo de uma senhora quilombola também líder religiosa, eu vou deixar a referência aqui também, falando que o que é muito triste é que essas pessoas lutam por território, que é base de vida delas, só que elas entendem que o território não pertence a elas. Eu achei isso tão bonito, porque ela falou exatamente isso, sobre a morte da mãe Bernadette, sobre todas essas questões territoriais. Ela falou, eu acho que o Estado brasileiro não consegue entender o que a gente está falando, porque a gente pede demarcação, a gente pede respeito e território para poder ter nossa subsistência e viver, mas a gente também entende que a gente não é dono desse território, que esse território não nos pertence. E para o Estado isso é impossível de entender. Acha-se que a gente quer ser dono do território, que a gente quer especular em cima dele, mas a gente sabe que a gente não é dono dele. Ele só existe, a gente precisa viver. É para viver, para preservar. Exato, para preservar e para ele continuar dando meios de subsistência, a gente cuida dele, ele cuida da gente. Então eu achei isso, ficou até arrepiada, porque eu achei isso muito certeiro. Então, assim, nós que somos criados nessa lógica de posse, de acúmulo, né, e o Estado só é o principal reprodutor disso, não entende. E aí fica incapacitado de atender a necessidade dessas pessoas. Tem uma coisa bacana desse episódio vir depois do episódio da Beatriz Nascimento, porque um dos objetos de estudo da vida da Beatriz foi o quilombo, não exatamente como apenas território, né? Mas como produtor de uma série de coisas, né? Democracia radical, outro regime... Relações comunitárias, outro regime de simbolização da vida, etc, etc, etc. Tem um trechinho da matéria que eu quero ler para vocês, do Intercept, que fala sobre a omissão, né, do poder público na Bahia. O caso da morte do filho da Bernadette já havia sido federalizado. A Rosa Weber, ministra Rosa Weber, havia estado no quilombo, havia entendido, né, a urgência da situação, havia pedido a atenção do governo do estado, e a mãe Bernadette já fazia parte de um programa federal de proteção a vítimas, que é o Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. E quando mãe Bernadette foi assassinada, bom, você vai ler a matéria da Intercept, a polícia parece que fazia pouco caso, ela não era protegida o tempo todo como deveria ser, a polícia fazia uma visita ao quilombo diária, perguntava se tudo bem, estava tudo bem e ia embora. As pessoas que planejaram e assassinaram Bernadette perceberam isso. Existe com a licença da palavra, um fucking pedágio no território do quilombo, para chegar e para sair do quilombo. Este pedágio tem fotos do carro, do motorista, né? E magicamente a investigação está parada, ninguém foi encontrado, ninguém foi responsabilizado, culpabilizado. No momento que a Bernadette foi assassinada, das 7 câmeras de proteção que ela tinha, apenas 3 estavam funcionando. Então, se não é omissão do poder público, o que é? Inclusive, também nesse episódio do podcast Angu de Grilo, a Flávia Oliveira e a Isabela Reis também comentam sobre cortes de energia que estavam acontecendo antes do dia da execução da mãe Bernadette. Então, o questionamento fica, antes da execução, as 7 câmeras estavam funcionando? Depois desse corte de energia, todas voltaram a funcionar? Esse corte de energia foi causado por ação humana? Causas naturais. Né? Então, de quem era a intenção? Parece que também tem uma pessoa envolvida ali que estava no território, que chegou no território como um prestador de serviço e começou a querer vender as terras e fazer essa extração ilegal de madeira. Pessoa ligada ao poder público também por outras vias que já foi descoberto também. Tem muita coisa obscura aí, diretamente, intimamente ligada à omissão do Estado, como a Rita falou. Desde a
falta de proteção ambiental até a falta de proteção aos ativistas e líderes dos direitos humanos nessas regiões. A Bahia é, infelizmente, o estado onde a maior parte das mortes dessas lideranças, de comunicadores e ativistas dos direitos humanos, a maior parte dessas mortes acontece. Então, até 2023, de 30 assassinatos que aconteceram no Brasil inteiro, 11 foram no estado da Bahia, que é o território de mais tem quilombos, mas também tem mais violência. E pensar, assim, né, dessas intervenções mágicas no poder público do Estado, o texto, né, ao qual eu estou me referindo sempre, do André Uzeda, ele foi censurado pela Justiça da Bahia. E a censura só cai em 2023 por uma intervenção do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. O STF teve que intervir para que a matéria do Intercept voltasse para o ar. Ela estava censurada. Engraçado, né? Não, e ela cita todos os nomes, ela aponta todas as relações, ela vai mostrando como cada coisa deu em cada coisa. E depois de tudo isso que a gente contou aqui, o Ministério Público da Bahia, depois das investigações, através de um promotor de justiça, afirma que, com muita veemência, a mãe Bernadette, ela foi assassinada por causa do tráfico de drogas na região. E eu fico muito indignada Os caras são muito filha da puta mesmo, né? Porque é muito fácil, né, você colocar na conta do tráfico. Não estou dizendo que não tenha na região, né, que não pode ser que tenha envolvimento, não sei. Mas é muito fácil. A gente só está dizendo que o poder público da Bahia tem relação de proximidade familiar, de filho, de sócio, entre governo e Naturale, quanto que a Naturale ganhava, como que... Você vai ler na matéria do Intercept. Como que a Naturale ganhou vários contratos emergenciais, que aí não precisa de licitação, os valores descritos, 18 milhões de reais por 90 dias, 20 milhões de reais num ano. E aí, não, ela foi assassinada por causa do tráfico. E eu fico, é tudo muito fácil você colocar na conta do tráfico, entendeu? Porque já é esse grande fantasma no Brasil. Tudo você põe na conta do tráfico. Sim, também pode ser, mas a gente já deu pra ver que tem muito mais coisa aí, né? Então, enfim, acho que a gente não precisa acusar diretamente nada, mas acho que deu pra entender bem o que a gente quis com esse vídeo, né? Acho que pra gente finalizar, pensando assim na nossa intenção em trazer essa mulher agora pra cá e colocar algum viés de luz e de esperança futura para essa história, para que ela não tenha acabado com a história da mãe Bernadette. Então a gente queria deixar aqui um convite. De repente, se alguma de vocês se anima a fazer, né, uma pesquisa, publicar alguma coisa sobre ela, fazer um TCC, uma tese, documentário, dissertação, enfim, produzir algo sobre a vida da mãe Bernadette, que é o nosso convite, nosso desafio, né? Porque ela com certeza é uma mulher que merece muito ter a sua vida contada. Se vocês sabem também desses materiais, os comentários estão sempre abertos para que a gente possa trocar, e a gente se vê no mês que vem para a história de mais uma. Então, pô, eu queria adicionar um negocinho aqui que eu precisava ter nesse finalzinho. Porque, tipo assim, pô, a mãe Bernadette, enquanto tava viva, né? Pô, já inspirava a gente pra caralho pra lutar pela terra e tal. E eu queria adicionar isso aqui, ó. Não sei se tem coisa no YouTube, deve ter. Será que tem no Instagram? O do Fragoso? É porque eu não lembro exatamente o... Já a gente vai acabar a live, porque Gabi Cozinho parece que vai começar a live dele. Eu queria só mostrar um negocinho. Não tô achando exatamente. Vou ver no... Que acho que tem Instagram do acampamento. O camarada não acabou de postar um vídeo interessante, mas não assisti ainda. Tô aqui na live. Aqui, ó. Tem da Nova Democracia. Vamos ver aqui a matéria da Nova Democracia. E tem o Instagram. Tá, vamos fazer a dobradinha aqui. E é curtinho aqui a publicação. Vamos ler.
Deixa eu colocar na tela. É Maxwell. Que tá no outro ainda. Vamos lá. Tem matéria da Nova Democracia, tá? Sobre. Que eu queria falar como a figura da Mãe Bernadette ainda influencia pessoas a lutar pelo que ela lutou, tá ligado? Aqui, ó. Acampamento Mãe Bernadette, na Bahia, enfrenta novas perseguições com discursos ambientalistas, denuncia a LCP. Produzimos panfleto da Liga dos Camponeses Pobres do Norte, de Minas e Sul da Bahia, sobre novas perseguições em meio a avanços na produção dos camponeses do acampamento Mãe Bernadette. Tem aqui a foto da polícia chegando lá. A Calcete destruiu toda a mata nativa e de pequizeiro da Lagoa dos Portáceos para mandar para suas usinas de Sete Lagoas, em Sete Lagoas. Agora parece até piada essa empresa, sem nenhuma moral, com 11 milhões de multas ambientais, querer mandar no juiz, na polícia, nos jornalistas, da laia de David Porco e no povo de Carinhã. Pra gente não demorar muito, tipo, eu queria mostrar o Instagram e as fotos dos caras, tá ligado? E já vai ter a live de Gabi Cozinha, eu vi a notificação ali, tá ligado? Tem aqui as fotos. Aqui é. Ali é o de Barro Branco, tá? Calma lá que eu vou ter o Instagram aqui dos caras. Espero se ver, mano. Tá aqui. Eu acho que nessa época que teve esses ataques da polícia, o Fragoso fez algum vídeo falando sobre, tá ligado? Eu acho que o vídeo não era exatamente sobre o bagulho. Ele comentava durante o vídeo sobre, tá ligado? O tema era outro. Tá aqui, ó. Instagram do acampamento Mãe Bernadette. Certo? Perfil do acampamento Mãe Bernadette. Tem algumas postagens aqui. Tá ligado? A galera aqui, ó. Voltei nessa porra. Pão no gym. Que voz é essa, rapaz? Minha voz tá rouca, né? É que eu tô perdendo a voz. Tá ligado? Acampamento. Essa próxima pauta. Mineradora Calcete ataca camponeses do acampamento Mãe Bernadette no sul da Bahia. Deve uma multa de mais de R$100 mil ao IBAMA. A mineradora Calcete, Indústria, Comércio e Serviços Limitada, atualmente envolvida em conflitos pela terra com camponeses do acampamento Mãe Bernadette, em Carinhanha, sul da Bahia, foi multada por corte ilegal de árvores pelo IBAMA no início dos anos 2000, em um processo que se arrastou até pelo menos 2018. O valor da multa chegou a R$ 107.900. Além de infrações ambientais, a Calcete também é alvo de denúncias por parte dos camponeses das comunidades de Caraíbas, Cheira Cabelo e Cabacinhas. Esses trabalhadores denunciam há 25 anos o abandono das terras da Lagoa dos Portáceos pela Calcete e exigem a posse da área. O IBAMA afirmou que até hoje não recebeu o pagamento por parte da mineradora Calcete. O órgão está em contato com a Fazenda para alterar o status do débito para a dívida ativa e mover um processo de execução fiscal que permite a tomada ou a penhora de bens contra a empresa. Tá aí. Eu acho que é interessante mostrar isso aí, porque o vídeo da Rita Von Hunt com a outra mulher que eu esqueci o nome, fica tipo, porra, foda, tá ligado? Muito foda o que a Mãe Bernadette fez em vida, tá ligado? Mas falta mostrar isso do que ela inspira hoje, tá ligado? Que os camponeses estão resistindo, tá ligado? A Mãe Bernadette tacando fogo na porra das duas bandeiras de filhas da puta. Tá policial chegando aí. Tá ligado? Foi isso aqui, eu lembro que tinha alguma coisa disso aqui do Fragoso. E é isso aí, tá? Muito foda, tá?